Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar para vocês um vídeo muito aguardado, que muita gente estava querendo aí. Eu vou ensinar vocês a montar uma carteira por longo prazo com a filosofia Buy and Hold. Então, depois de ter passado pelo vídeo já como escolher os melhores fundos imobiliários e como escolher as melhores ações, eu vou deixar aí no card para vocês aí em cima, caso você não tenha assistido, para poder voltar lá depois, pode ser antes ou depois desse vídeo, tanto faz. Agora chegou o momento da gente moldar a nossa carteira de investimentos. Como fazer a macroalocação da carteira, quantos por cento colocar em ações, quantos por cento colocar em fundos imobiliários, quantos por cento colocar em renda fixa, o seu perfil de risco, que isso vai variar muito para alocação. Então fica ligado aí que essa vai ser uma aula aqui muito importante. E não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdo. Então vamos nessa. Primeiro ponto aqui, qual é o seu objetivo? Então a gente tem curto prazo, médio prazo e longo prazo. Investimento mesmo é somente longo prazo. Curto prazo e médio prazo é juntar dinheiro, não é investimento. Se você tem um prazo para usar o dinheiro, se esse prazo é até uns 3 anos, eu considero curto prazo. Se é até uns 10 anos, eu considero médio prazo. Se é um dinheiro que você está juntando para uma aposentadoria, que você pretende juntar e guardar ao longo da sua vida inteira, que é o que vai te sustentar e te gerar uma renda passiva e liberdade financeira, esse é o longo prazo. E qual que é a grande diferença? A gente vai discutir aqui somente longo prazo, porque curto prazo e médio prazo é um dinheiro que tem um plano, você possui um plano para esse dinheiro. Então, para o curto prazo, você bota 100% em renda fixa, não inventa a moda de colocar dinheiro em ações ou fundos imobiliários, porque são muito voláteis. E ações e fundos imobiliários, a renda variável, só te gera segurança no longo prazo. No curto prazo é extremamente volátil, é extremamente arriscado. Então você só coloca em renda variável dinheiro para longo prazo. Resumindo, se o seu dinheiro tem um prazo curto, que você queira utilizar ele para algo em até uns 2 ou 3 anos, então 100% renda fixa e a máxima segurança possível. Coloca o Tesouro Selic ou o IPCA perto do vencimento que você pretende usar aquele dinheiro e não inventa moda, é isso aí. Se o seu prazo for um médio prazo, ou seja, assim, uns 3 a 10 anos mais ou menos, se eu considero um médio prazo, então você pode colocar parte desse dinheiro em fundos imobiliários, por exemplo, os fundos mais seguros, ou colocar em um CDB que tem um pouquinho mais de risco, mas eu não gosto muito, eu acho que renda fixa tem que ser segurança máxima, então se for renda fixa, coloca tesouro direto, e pode colocar um pedaço daquele dinheiro em fundos imobiliários bem seguros, os melhores fundos imobiliários, que você consegue um rendimentozinho um pouco melhor, mas coloca um percentual pequeno. Agora, longo prazo, aí sim é o que a gente vai discutir. Então você tem que diversificar de acordo com o seu perfil de risco, que a gente vai entrar nesse ponto ainda, e é isso que a gente vai discutir, como montar uma carteira para o longo prazo, para a renda passiva, para a sua aposentadoria. Então, perfil de risco. A gente tem 3 perfis de risco: o conservador, o mediano e o arriscado. Isso aqui é a primeira coisa que você tem que pensar antes de montar a sua carteira. Qual que é o seu perfil de risco? A grande maioria que nunca começou a investir não sabe ainda qual é o seu perfil de risco. E o que vai definir? É o quanto que você consegue colocar em renda variável que você se sinta confortável. O conservador, para mim, é a pessoa que coloca 100% do dinheiro em renda fixa, 10, 20% no máximo em renda variável. E quando coloca em renda variável também é só nos ativos mais seguros possíveis. Essa pessoa, ela não vai ver a carteira se movimentar muito, não vai ter aquela volatilidade, não vai ver o seu patrimônio crescer e subir o tempo inteiro. Porque tem gente que se incomoda com isso, não há nada de errado com isso. Isso é só o perfil de risco de cada um. Só que o conservador tem que entender que ele vai abrir mão de uma grande rentabilidade no longo prazo. Então, para o seu bem-estar, como ele não se sente confortável em vendo a volatilidade do seu patrimônio, ele tem que ver que tudo é risco e retorno. Se ele quer menos risco, então vai ter que abrir mão de parte do retorno. O mediano, eu acho que é a pessoa que coloca ali entre 80% e 50% do seu patrimônio em renda fixa e o resto em renda variável. Então, de 20% a 50% em renda variável. Essa pessoa também, ela já se sente mais confortável em colocar uma parte maior em renda variável, mas ainda assim não sente tão bem em colocar a maior parte do seu patrimônio em renda variável. Ele gosta de deixar pelo menos metade em renda fixa como um colchão de segurança ali para ele. E o arriscado é que tem 50% ou mais em renda variável, de 50% a 100% em renda variável.
O arriscado é a pessoa que já entendeu como que funciona a renda variável, a pessoa que ela não liga para a volatilidade. Ela sabe que se a bolsa cair hoje 50%, ela vai subir no longo prazo. E eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando quantos por cento as pessoas tinham em renda fixa e renda variável. A grande maioria colocou de 50% ou mais em renda variável. A média ficou ali uns 70% em renda variável. Então todo mundo está se colocando como um perfil arriscado. E não que isso seja um problema, que as pessoas estejam sendo gananciosas, querendo colocar muito dinheiro em renda variável. É porque o meu público, a grande maioria do meu público, tem entre 20 e 40 anos. E são pessoas que têm um tempo a seu favor ainda, são pessoas jovens. E quando as pessoas são jovens, eu induzo a buscar um perfil mais arriscado, porque você vai conseguir investir por longuíssimo prazo. E quanto mais longo prazo você investir, menos arriscado fica você investir em renda variável. Então, os perfis de risco, eles não variam somente com o seu psicológico, variam também com a sua idade. Eu não vou falar para uma pessoa que tem 70 anos investir no perfil arriscado, colocar 80% em renda variável. Essa pessoa tem que colocar a maior parte do seu patrimônio na renda fixa. Coloca também em renda variável, o tanto que se sentir confortável, aí sim é a parte que depende mais do seu psicológico, mas a idade conta muito também para onde você vai entrar nesses grupos aqui. E aí que a gente entra para o método do Jack Bogle. Jack Bogle é um investidor, um dos maiores investidores de todos. Ele que é o fundador da Vanguard, que é a maior gestora de ETFs americanos. Ele foi o criador dos ETFs, que são os fundos de índice. E ele tem um método que simplifica muito isso aí. Se você quer se conhecer ainda, por exemplo, eu não sei qual o perfil de risco, porque você vai aprender isso aí com o tempo. Quando você vê a volatilidade no mercado e vê se você se sente confortável com aquilo ou não. E você vai se ajustando. Vai aumentando renda variável, aumentando renda fixa, até você achar um ponto que você se sinta confortável. E como que você então aonde você vai conseguir um ponto de partida aí? O método dele é o seguinte, você pega 100 e subtrai a sua idade. O resultado vai ser o quanto que você tem que colocar em renda variável. Então, por exemplo, se eu tenho 20 anos, então você pega 100 menos 20, dá 80. Então 80% do seu patrimônio você coloca em renda variável. Se você tem 30, então 70%. Se tem 40, então 60%. E conforme os anos vão passando e você for envelhecendo, você vai ajustando sempre isso. Então, você pode usar esse método para dar um ponto de partida. Olha a sua idade, então quantos por cento que caberia ali para você ter em renda variável. E conforme você for envelhecendo, vai botando mais em renda fixa, porque você já vai ter tido o ganho de patrimônio da renda variável, aquele ganho mais exponencial que a renda variável te permite. Só que quando você vai envelhecendo, você não pode mais ficar dependendo de volatilidade no mercado. Quando você chega no ponto de usufruir o patrimônio que você juntou a vida inteira, coloca ele na renda fixa, vai colocando aos poucos, né? Porque aí ali o seu dinheiro está mais guardado, então você fica menos dependente de variações no mercado. Agora, a macroalocação. Então, a macroalocação é parte do que a gente estava falando. Quantos por cento você vai colocar em renda fixa, quantos por cento em renda variável. Dentro da renda variável, você vai também distribuir entre ações, fundos imobiliários, estoques, que são ações americanas, e REITs, que são meio que os primos dos fundos imobiliários, mas são diferentes. Os REITs são empresas mesmo. E eu coloquei também ouro, commodities, criptomoedas, que aí isso varia muito de cada um. Eu mesmo não invisto em nada disso, não gosto. Mas quem conhece, quem gosta, quem se sente confortável investindo nisso, pode adicionar junto na alocação. Só que eu recomendo, por mais que você goste, coloque um percentual pequeno, porque ouro, por exemplo, é uma reserva de valor, não é um investimento. É uma forma de proteger a sua carteira de oscilações do mercado. Geralmente o ouro valoriza quando o mercado está muito volátil, como aconteceu agora em 2020. E commodities e criptomoedas são extremamente voláteis e extremamente especulativas. Então eu acho que a sua alocação nessas coisas tem que ser pequena. Então o próximo ponto para a gente definir essa carteira, a gente vai definir quantos por cento vai ter em renda fixa, quantos por cento vai ter em renda variável. Vamos dizer que você quer ter 80% renda variável e 20% renda fixa. Dentro daqueles 80%, você vai dividir ele em ações, fundos imobiliários, estoques e REITs. Então vai colocar tipo 30% em ações, 20% em fundos imobiliários e 15% em estoques e 15% em REITs. Então é importante você definir isso, para você traçar um plano para a sua carteira. Então se você não fez isso ainda, pensa aí
como que está a sua carteira, se você ainda vai começar a investir, não tem nenhum investimento ainda, então defina isso antes de começar. Agora o nível de conhecimento. Isso aqui vai ser a forma que você vai escolher os seus ativos. A gestão ativa demanda muito do seu tempo. O que é a gestão ativa? É o stock picking, você vai selecionar ações individualmente. É o que eu ensinei, por exemplo, no vídeo que eu vou deixar aí no card, como escolher as melhores ações. Então, isso aqui requer estudo, requer tempo, você precisa entrar no site de RI da empresa, precisa avaliar como que está o setor daquela empresa, de tempos em tempos você tem que ficar olhando como que está andando a empresa, ficar sempre de olho nos seus relatórios trimestrais. Então, a gestão ativa, você vai fazer uma carteira bem específica para você, vai só escolher o que você quer, o que você gosta, o que você entende, pode buscar retornos mais expressivos pelo stock picking, só que tem esse porém, demanda muito tempo. E nem todo mundo consegue ter toda essa dedicação para acompanhar ações e mercado. Aí a gente passa para a gestão passiva, que é o quê? Investir em fundos de ações. Os fundos de ações você vai dar dinheiro para um gestor, ele tem um fundo ali, você dá o dinheiro para o gestor que ele vai fazer a alocação para você. Então você procura um gestor que tenha a característica que você se encaixe, que tem gestor de todo tipo, tem gestor de análise técnica, tem gestor de curto prazo e tem gestor de longo prazo. Então você acha ali um que se encaixa com o seu perfil e vai aportando naquele fundo todo mês. Qual o problema da gestão passiva? Você fica dependente de outra pessoa selecionar o seu futuro fica nas mãos daquele gestor que vai estar cuidando do seu patrimônio e além disso eles cobram taxas altíssimas, o que vai acabar com muito do seu rendimento no longo prazo. Muitos fundos são extremamente arriscados e ainda cobram 2% de taxa de administração mais 20% de taxa de performance. Isso aí acaba com o seu rendimento. No longuíssimo prazo, depois de décadas, você vai ter um patrimônio muito menor do que teria com stock picking. Mas é aquela, você não demanda tempo nenhum. Basta você achar um bom gestor e olhar mais ou menos como é que ele anda de vez em quando, ali como é que o fundo está caminhando e deixar tudo nas mãos dele. E ETFs. ETFs também é gestão passiva, mas eu separei porque é diferente. ETFs vão seguir um índice. Você não vai dar o dinheiro na mão de um gestor. Você vai meio que comprar um índice. Eu não recomendo ETFs aqui no Brasil, porque aqui no Brasil eles têm taxas um pouco elevadas, mesmo que sejam muito mais baixas do que fundos de ações. Mas a gente não tem muitos índices aqui. Você pode comprar o BOVA11, só que o Ibovespa é um péssimo índice, que é totalmente concentrado em bancos e commodities. Ele não representa nem um pouco o mercado mesmo. E basta você olhar o histórico do BOVA11, é ridículo perto de muitas das ações das melhores empresas. E ETFs no Brasil não distribuem dividendos, que é mais um problema. Agora, nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos eu recomendo sim que você tenha ETFs, porque eles replicam bons índices como o S&P 500, tem índices de tudo que você puder imaginar lá, e além disso lá eles distribuem dividendos. Porque qual a diferença? Aqui no Brasil eles não distribuem dividendos, eles reinvestem dentro do fundo. Então, tem gente que acha que isso não é um problema. Só que é um problema sim, porque no longo prazo, depois que você juntar um patrimônio muito grande naquele ETF, você vai ter que vender aquele ETF para receber seu dinheiro. Você não vai conseguir viver de renda passiva dos dividendos, porque você nunca vai receber dividendos. Só que quando você vender aquele ETF, você vai ter que pagar imposto sobre o ganho de capital, que é de 15% atualmente. E você não pagaria esse imposto se recebesse os dividendos diretamente. Pode ser que isso mude, pode ser que dividendos sejam taxados, ou pode ser que os ETFs passem a distribuir dividendos, mas caso isso aconteça, aí sim eu posso rever meu conceito. Mas por enquanto eu não recomendo ETFs aqui no Brasil, somente nos Estados Unidos. E ETFs são uma ótima forma então, de gestão passiva, porque nos Estados Unidos os índices são muito bons e pouquíssimas pessoas, pouquíssimos investidores conseguem bater os índices. Existem estudos que mostram que mais de 90% dos pequenos investidores não conseguem bater o S&P. Então, se você comprar o S&P, ou seja, comprar fundos que seguem o S&P, você já está à frente de 90% dos investidores. Agora, a quantidade de ativos que você vai ter na sua carteira. Eu vou deixar mais um vídeo aí no card, que eu mostro para vocês um vídeo inteiro só sobre como diversificar e a importância da diversificação. Então, eu não vou aprofundar muito aqui. Depois você pode entrar no vídeo para aprofundar nesse assunto, mas basicamente você vai diversificar o máximo que você consiga acompanhar. Então se você selecionou o stock picking,
Ou você pode também ter parte do seu patrimônio em fundos de ações e parte no stock picking. Você não precisa ter 100% em um ou no outro. Você pode ter os dois. Eu acho que se você está aqui nesse vídeo, se você está acompanhando meu canal, você quer aprender a fazer a sua seleção. Porque o stock picking é de longe a melhor forma de você investir. Então eu vou seguir aqui considerando que vocês aí também vão seguir esse caminho. Porque afinal de contas é para isso que vocês estão aqui no vídeo acompanhando meu canal. Então você vai diversificar o quanto que você consegue acompanhar. Isso depende muito do seu tempo. Se você tem muito tempo disponível para conseguir analisar empresas, acompanhar como que as empresas estão indo, ficar de olho nos seus releases de resultados, acompanhar tudo aquilo que eu mostrei no vídeo sobre como selecionar as melhores ações, se você consegue acompanhar 20 empresas, então tenha 20 empresas. Se você achar 20 boas empresas que você gosta e queira investir, pode ter 20 empresas. O problema é você ter pouquíssimo tempo e querer ter 20 empresas e não conseguir acompanhar todas. Aí você vai acabar tendo um risco muito grande de ficar segurando empresas que você não acredita mais, porque você simplesmente não consegue acompanhar elas. Então no vídeo da diversificação eu falo para você ter pelo menos umas 10 empresas. Então comece com isso, umas 10 empresas. Também vai variar de quantos por cento você tem em ações. Se você tem um percentual pequeno em ações, você pode ter um pouco menos de empresa. Então é isso, você vai montando aos poucos, você pode ir comprando ações de pouco em pouco e ver se está conseguindo acompanhar, até chegar um momento que você vai sentir e vai pensar assim, agora está tendo muita coisa para acompanhar, então vou segurar, não vou comprar mais, vou só investir nas empresas que eu já tenho ou vou diminuir um pouco. Aí você pode vender uma ou duas empresas ali e focar somente nas outras, ou simplesmente deixa lá o dinheiro que você investiu na empresa parado numa quarentena e foca nas outras empresas. Então, diversificação não precisa de pressa. Você pode ir de pouco em pouco. Eu até recomendo você comprar de uma em uma empresa de cada vez. Mesmo que depois você defina uma carteira, vamos dizer que você define uma carteira com 15 ativos, não precisa comprar os 15 ativos no primeiro aporte. Pode comprar um mês um ativo, no outro mês outro, no outro mês outro, e vai acompanhando aos poucos. Não precisa de pressa para fazer isso. E outro ponto, maior diversificação é igual a maior segurança. É o ponto que eu falei no vídeo. Quanto mais você diversifica, menos você fica dependente das empresas que você tem. Então, mais seguro fica, porque se uma dessas empresas acontecer algo terrível com ela cair 50% ou simplesmente quebrar e acabar com tudo que você tem investido nela, o percentual dela na sua carteira é muito pequeno, então vai ser um impacto baixo no seu patrimônio. E maior risco necessita de maior atenção. O que isso quer dizer? Quando você seleciona empresas de alto risco, empresas de turnaround ou empresas que estão em setores muito competitivos, empresas com margens muito baixas, porque são setores muito complicados, empresas de alto crescimento que costumam ter múltiplos elevados, então se ela não corresponder à expectativa que o mercado tenha, a cotação despenca. Essas empresas vão necessitar de maior atenção sua. Você vai ter que olhar mais de perto essas empresas. Enquanto tem empresas que são altamente seguras, que são líderes de mercado, baixíssimas dívidas, essas empresas você não precisa ficar tão no pé delas. Porque você sabe que ela é uma empresa assim, está bem consolidada, que é muito difícil alguém derrubar a empresa e se isso acontecer vai levar tempo ainda. Agora, empresas de alto risco não, você tem que ficar de olho constantemente na empresa. Então leva isso em consideração na hora de escolher quais empresas vão entrar na sua carteira. Aí a gente vem para a gestão de risco, que é colocar peso aos ativos. Então, quando um ativo é muito seguro, é um ativo que te traz segurança e estabilidade na carteira, você pode colocar um peso maior nele. Quando é um ativo muito arriscado, coloca um peso pequeno. Porque se a empresa que é muito arriscada está ali começando uma empresa pequena que você acredita que vai conseguir dominar o mercado. Se ela começar a crescer muito e realmente conseguir dominar o mercado, conseguir suprir a sua expectativa, ela vai crescer na sua carteira sozinha. Então, se você tem ali 1 ou 2% na empresa altamente arriscada, se ela começar a crescer ali 100, 200, 300% a mais do que o resto da sua carteira, que é até comum de acontecer em alguns casos, essa empresa vai começar a crescer sozinha na sua carteira. Então, de 1 a 2%, ela vai passar a tomar 5, 10% da sua carteira. Então, empresas de alto risco colocam um percentual bem pequeno, porque se der errado, você perde pouco. Se der certo, pode deixar que ela cresce sozinha. Então, essa gestão de risco é muito importante para trazer uma segurança e estabilidade para a sua carteira. Então, quanto mais sólido um ativo, maior o percentual você vai deixar dele. E aí a gente passa para o nosso segundo ponto. Isso vai depender do perfil de cada um. Tem pessoas que não gostam de tomar muitos riscos, então vão ter só ativos seguros. Agora, eu não recomendo pessoas que se consideram altamente arriscadas, têm um apetite a risco muito elevado,
e querer comprar somente ações arriscadas. Isso eu não recomendo, porque você vai criar um risco gigantesco na sua carteira. E a chance de você perder boa parte do seu patrimônio vai ser muito grande. Todo mundo tem que focar em boas empresas consolidadas. O quanto você vai colocar de ativos arriscados que vai depender do seu perfil, mas tem que ser sempre um percentual pequeno. Principalmente se você tiver 80% a 100% da sua carteira em renda variável, que aí por si só já é uma carteira arriscada. E se você está começando, eu recomendo botar o peso igual para todos os ativos. Então você pega, por exemplo, a sua carteira de ações, vamos dizer que tem 10 ações. Então coloca 10% em cada. Quando você vai começar, coloca dessa forma, porque fica mais fácil você depois ajustar a carteira. Quem está começando, cada aporte seu tem um peso grande dentro do seu patrimônio. Que vamos dizer que você já juntou 10 mil e cada aporte seu é de R$1.000. Então cada aporte seu está representando 10% do seu patrimônio. Então fica muito fácil você ajustar a carteira, aumentar uma posição ali e ir ajustando com o tempo. Agora é diferente quando a pessoa tem R$200 mil e o aporte de R$1.000 ainda. Que vai chegar um momento que o seu aporte vai ter um percentual muito pequeno da sua carteira. Então vai ser muito difícil você ficar ajustando. Por isso que quando você tem um patrimônio grande, é importante já ter definido ali o percentual de acordo com a gestão de risco. No começo, coloca tudo igual, que facilita muito. Conforme você for conhecendo as empresas, conforme você for estudando, adquirindo conhecimento e experiência, aí você vai ajustando, botando os pesos maiores em algumas ações e menores em outras. Agora que a gente já definiu todos esses pontos, você já viu o seu perfil de risco, já decidiu qual vai ser a macroalocação, então quantos por cento em renda fixa, quantos por cento em ações, quantos por cento no exterior, quantos por cento em fundos imobiliários. Depois que definiu isso tudo, a gente passa para a parte de montar a carteira. Então temos dois casos. Alguém que já tem um patrimônio, vamos dizer que seja uma pessoa que passou a vida inteira na renda fixa e hoje quer passar para a renda variável. Nesse caso, pode ser que a pessoa tenha um patrimônio já grande em renda fixa. E isso torna muito perigoso fazer essa transição para a renda variável. Porque tem gente que pode querer, por exemplo, dividir 50-50, pegar metade do patrimônio que ele tem e jogar de uma vez na renda variável. Comprar uma porrada de ativos ali de uma única vez. Isso é muito arriscado. Por favor, não faça isso de forma alguma. Porque se transitar todo o seu patrimônio de uma vez, a chance de fazer uma besteira é muito grande. Você se arrepender de comprar um ativo, você não vai ter experiência do mercado ainda para poder tomar boas decisões. A gente aprende mesmo com a mão na massa. Olhando ali, sofrendo no dia a dia, como é que está vendo, como que o mercado está reagindo, acompanhando as empresas. É no dia a dia que a gente aprende de verdade. Então, faça uma transição bem lenta. Se você quer 50% do seu patrimônio em renda variável, vai passando assim, tipo 2% ao mês, 1% ao mês, e vai bem devagar transitando, até que vai chegar um momento que você vai conseguir ter os 50% em cada. Mas não tenha pressa, não faça isso de uma vez. Faça bem lentamente. Alguém que está começando é diferente. Vamos dizer que seja uma pessoa que vai começar a investir agora, até então não tem patrimônio investido em lugar nenhum. Então você vai seguir esses passos, vai definir a sua macroalocação e vai começar nos ativos mais simples e seguros. Então você vai olhar as empresas mais consolidadas, as maiores, as mais seguras e vai começar por elas. Porque a chance de você fazer alguma besteira com essas empresas é muito pequena. Porque são empresas muito seguras. Pode ser que elas não tenham uma perspectiva de crescimento tão grande como as outras empresas mais arriscadas, mas você aprender a selecionar empresas arriscadas é muito complicado, é muito difícil. Você tem que ter já uma experiência de mercado. Então comece a investir sempre nos ativos mais seguros. Então começa com fundos imobiliários, começa com ações blue chips, que são as empresas grandes mesmo, líderes de mercado. Começa com os ativos mais simples e seguros. E o terceiro ponto, não tenha pressa em diversificar. O que eu quero dizer aqui é que você pode ir comprando poucos ativos de cada vez. Não precisa definir a carteira e começar tudo de uma vez naquela carteira. Então diversificar 100% da carteira de uma única vez. Compra ali um fundo imobiliário ou uma ação a cada mês, vai diversificando aos poucos. Mesmo que isso leve 2, 3 anos para você comprar todos os ativos que você gosta, não há problema nenhum, porque se você tem uma perspectiva de longo prazo, 2 anos é um tempo muito curto. Então não se preocupe, não tenha pressa em diversificar a sua carteira. Aqui um exemplo de carteira que eu defini assim, meio que um perfil um pouco mais arriscado, mas eu acho ele muito sensato para pessoas que têm a visão de longo prazo e que são jovens ainda, até abaixo dos 40 anos. Então você pegaria, por exemplo, 10% em renda fixa. Eu mesmo não tenho nada em renda fixa, eu sou 100% em renda variável,
Mas eu sou eu, cada um é cada um. Então eu não estou recomendando que você faça isso. Isso aqui é um exemplo de uma alocação de carteira. Então 10% em renda fixa, aí a pessoa decidiu ter 60% em renda variável no Brasil, então divide por igual ações e fundos imobiliários, e 30% no exterior. Então 15% em REITs e 15% em stocks. Então uma carteira que eu considero aí que está bem simples de analisar, bem simples de fazer e bastante equilibrada. Mas para o longo prazo. Porque para o curto prazo é uma carteira suicida. Então é só para o longo prazo. Então aqui a manutenção da carteira. O que você vai fazer para continuar a carteira ao longo dos anos? Aportes mensais regulares e rebalanceio na carteira. Eu acredito que a grande maioria de vocês vão fazer aportes mensais regulares. Vão pegar um percentual do seu salário, do quanto que você receber por mês, e destinar ele para investimentos. Então todo mês você vai aportar mais ou menos um valor igual. Pode ser alguns meses você aporte um pouco menos, alguns meses um pouco mais, mas vai ser sempre ali rodeando um valor. Então depois que você definiu toda a sua carteira e definiu o percentual de cada ativo, você vai ficar rebalanceando a carteira com os novos aportes. Então toda vez que você for aportar, você vai olhar para a sua carteira e ver quais ativos performaram pior do que os outros. Por exemplo, agora em março de 2020, quando as ações caíram muito, os fundos imobiliários seguraram bastante ali a queda. Então na sua carteira, os fundos imobiliários naquele momento teriam um peso muito maior do que as ações. Iria ficar desproporcional, iria ficar totalmente fora do seu planejamento. Então naquele mês você iria aportar em ações, porque estariam abaixo do seu percentual. E quais ações você iria aportar? As que caíram ainda mais. Então você olhar o que performou pior naquele momento e iria tentar rebalancear, ou seja, tentar fazer aquele ativo voltar ao seu percentual ideal com o aporte. Qual é a vantagem disso, de fazer aportes que rebalanceiam a carteira? Você sempre vai ficar aportando no ativo que está ali meio que mais barato naquele momento. Porque você nunca vai conseguir rebalancear a carteira 100%, deixar ela certinha, bonitinha. Sempre vai ter alguns ativos acima e alguns abaixo, principalmente quando a sua carteira estiver antiga. Porque vão ter alguns ativos que vão ter crescido muito e outros que vão ter crescido quase nada. Vai chegar um momento que seu aporte vai ser tão pequeno em relação ao seu patrimônio que vai ser uma corrida infinita para você tentar ficar rebalanceando a carteira com aportes. Mas essa é a ideia. Você sempre aportar no que caiu mais, porque isso automaticamente te possibilita aportar na melhor oportunidade daquele momento na sua carteira. Os ativos que estão crescendo, deixa eles crescendo, não aporta. Os que estão ali no momento um pouquinho ruim, se você ainda acredita na empresa ou no fundo, você vai lá e aporta mais. Se você tem renda fixa e renda variável, por exemplo, a renda fixa segurou bastante essa queda agora, então você não colocaria em renda fixa, colocaria em renda variável. Aí vamos dizer que a bolsa subiu muito e agora o seu percentual de renda variável está acima de renda fixa. Então é o momento que você bota mais em renda fixa. Vai sempre rebalancear na carteira com novos aportes. Outra, esqueça a reserva de oportunidade, vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Reserva de oportunidade também tem um custo de oportunidade. Se você ficar esperando o momento certo para aportar, pode ser que esse momento nunca chegue, ou demore demais para chegar. Você nunca vai conseguir saber se a bolsa vai estar no topo ano que vem ou se vai estar nos 60 mil pontos. Ninguém no mundo, em dezembro de 2019, iria adivinhar que em março as bolsas iriam cair 50%. É impossível você prever o mercado. Então esqueça a reserva de oportunidade e aporte sempre. Todo o dinheiro que você tiver, você aporta naquele momento. Eu vou mostrar depois um vídeo de um estudo que mostra que mesmo que uma pessoa consiga acertar todos os fundos e todos os topos perfeitamente, o que é totalmente impossível, mesmo que quem consiga fazer isso, ao longo de mais de 100 anos, teria performado pior do que a pessoa que aportou aportes regulares mensais todo mês. A pessoa que não estava pouco se lixando para se o mercado estava em alta ou em baixa e aportava sempre, todo mês, performou melhor do que o cara que ficava juntando dinheiro até chegar no ponto mais fundo, comprava tudo que ele juntou de uma vez e depois parava de aportar enquanto a bolsa subia até chegar no novo fundo. Então nem se alguém que consiga fazer algo humanamente impossível consegue bater isso, não vai ser você que vai tentar fazer isso. Outro ponto, atenha-se ao plano. Se você ficar mudando muito o plano da sua carteira, ficar querendo mudar a macroalocação o tempo inteiro, mudar a estratégia, agora eu não quero mais investir por longo prazo, quero por curto prazo, depois decide de novo voltar para o longo prazo, aí eu então decide que você quer 50% em ações, mas depois decide que quer só 30%, depois você quer 60%. Com isso você perde toda a vantagem dos aportes mensais regulares
e vai te fazer muita besteira. Ficar girando carteira é a pior coisa que você pode fazer. Ficar comprando e vendendo ativo o tempo inteiro é péssimo. Eu mesmo, é quase impossível eu vender um ativo. Por mais que ele cresça, eu tenho, por exemplo, o VEG agora, que ela está crescendo absurdamente. Ela está mais que o dobro do meu percentual ideal na minha carteira. Mas eu não vendo, eu deixo lá. Porque o meu plano é sempre ajustar a carteira com novos aportes, não ficar vendendo. Eu só vendo o ativo quando eu não acredito mais nele, quando eu me arrependo de ter comprado, ou se a empresa já não é mais aquela empresa que me fez comprar na época. Esse é meu plano e eu não vou ficar mudando, porque se eu mudar, eu vou ficar girando carteira e não vou conseguir fazer os aportes mensais regulares que rebalanceiam a carteira, porque eu vou estar sempre mudando, então vou estar sempre tendo que ficar ajustando a carteira. Então, trace o plano e atenha-se a ele ao longo do tempo. É lógico que vão ter ações que você vai querer vender ao longo do tempo, vão ter novas ações que você vai querer entrar. Conforme você for envelhecendo, você vai aumentar o seu percentual em renda fixa e mudar em renda variável, só que essas são mudanças que já são esperadas, é algo que você sabe que vai acontecer. Isso faz parte do seu plano. Então essas mudanças não tem problema, o problema é que nem eu falei, ficar o tempo inteiro alterando o plano. E nosso último ponto aqui, fique longe de notícias e dicas. Por que isso? Eu já vi gente falar que você tem que sim ficar de olho em notícias, porque você tem que ficar de olho no mercado e estar por dentro do que está acontecendo. A grande verdade é que não, você não precisa. Porque, que nem eu falei, é indiferente para mim se a bolsa vai estar a 150 mil pontos no mês que vem ou se vai estar a 50 mil pontos. Eu vou continuar aportando do mesmo jeito. Então, esqueça esses sites de notícias, esqueça dicas, quando alguém te der a dica, tem a nova ação do momento, ou um gestor grande comprou tal ação, esqueça isso tudo, porque isso só vai te atrapalhar, só vai fazer você girar a carteira, girar seu patrimônio, o que é péssimo por longo prazo, e vai fazer você duvidar das suas convicções. Então, às vezes você escolheu uma empresa, estudou ela, está confiante, aí vem uma dica ou notícia que te faz ficar duvidando da sua convicção. Aí você vende a empresa e depois de alguns anos a empresa dispara e você fica lá chupando o dedo. Então fique longe de notícias e dicas, faça os seus estudos e atenha-se ao plano, aos seus conhecimentos. Então pessoal, é isso, espero que tenha ajudado muitos aí. Então comecem a traçar o plano da carteira de vocês, definam a macroalocação, definam qual o seu perfil de risco, definem isso tudo, monte a sua carteira para o longo prazo, depois siga esses passos aqui de manutenção de carteira, que eu garanto para você que você vai chegar no sucesso, vai conseguir construir um patrimônio sólido, seguro e diversificado. Então qualquer dúvida deixe aí nos comentários, me siga no Instagram também, que eu estou sempre postando conteúdo por lá. Eu criei a comunidade no Facebook também, eu criei um grupo lá para o pessoal entrar e poder discutir. Eu estou lá no grupo também, sempre conversando com todo mundo. Mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões, mande o que você quiser lá, que a gente vai conversar e o grupo é para isso, a comunidade é para todo mundo se ajudar. Então entre lá, o link está aqui na descrição e obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!